Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Olá, amigo do NetoCast Sports. Aqui é Rodrigo Balmondes e hoje falaremos de NFL, NBA e futebol feminino. Começando com a NFL, tivemos a semana 14 e agora restam apenas 3 semanas de jogos da temporada regular para entrarmos enfim nos playoffs. E os resultados que tivemos foram os seguintes:
Na quinta-feira tivemos Jaguars e Titans, 9-30 para os Titans. Destaque para Derrick Henry, que correu 238 jardas. Em seguida tivemos Jets e Bills, 27-23 para os Jets, com o quarterback Josh Allen fazendo uma corrida de mais de 90 jardas em 3 jogos consecutivos. Em seguida tivemos Panthers e Browns, 20-26 para os Browns. Os Browns estão fazendo uma temporada muito boa e atrasaram a vida dos Panthers e realmente complicaram a chance dos Panthers de irem para os playoffs nesse momento. Em seguida tivemos Falcons e Packers, 20-34 para os Packers. O Green Bay Packers continua aí com chances matemáticas de se classificar, mas mesmo com essa vitória ainda estão muito distantes. Em seguida tivemos Indianapolis Colts e Houston Texans com 24-21 para os Colts. E aí, nesse caso, foram os Colts atrasando a vida dos Texans. E agora tivemos Ravens e Chiefs. Um jogaço que terminou no último lance da partida por 24-27. E com essa vitória, os Chiefs conseguiram marcar sua presença nos playoffs. Já está definido que eles estarão lá. Aí a surpresa da rodada, Patriots e Dolphins, 33-34 para os Dolphins, com uma virada espetacular, com uma interceptação do passe do Tom Brady, e o pessoal fez a corrida em formato de rugby, com 2 passes, e foi um touchdown lindo que virou a partida. Cara, foi um jogaço. Na sequência tivemos Saints e Buccaneers, 28-14 para os Saints, e com isso os Saints conquistaram a NFC Sul. Giants e Redskins, com 40-16 para o New York Giants, que também está atrasando muito a vida dos Redskins, que perderam o seu quarterback aí há 2 rodadas atrás. Então, realmente, a vida do Washington Redskins está uma draga. Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers, 21-26 para os Chargers, com os Chargers completando sua 10ª vitória, e é a primeira vez que eles completam 10 vitórias desde 2009. Broncos e 49ers, 14-20 para os 49ers. Os 49ers já não tem mais chance de nada, mas atrasaram a vida dos Broncos. Que coisa triste. Os Broncos têm uma defesa muito forte, poderiam estar aí na pós-temporada já, mas pelo visto eles vão ficar de fora. Muito triste aí pro torcedor, que é o Júlio Assano. Depois tivemos Detroit Lions e Arizona Cardinals, 17-3 para os Lions. Os Lions aí, os Leões Banguelas, ganharam, mas também o Arizona Cardinals está peso morto. Depois tivemos Eagles e Cowboys, com 23-29 para os Cowboys. Outro jogaço que definiu muita coisa. Com essa vitória, o Cowboys se firmou aí, está se firmando aí na divisão e acabou praticamente com a chance dos Eagles de ir para a pós-temporada. E mais uma vez, o campeão do Super Bowl acaba não indo para a pós-temporada no ano seguinte. Muito triste isso. Em seguida tivemos Steelers e Raiders, 21-24 para os Raiders. Os Raiders chegaram à sua 3ª vitória, o que não refresca muito a vida deles, porém acabaram com a vida do Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers está com 7 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Então eles estão muito próximos de ser ultrapassados por um caminhão de gente aí que tem 7 vitórias, se ganhar vai para 8 e ultrapassam eles. Muito complicada a vida dos Steelers nesse momento com essa derrota. Em seguida tivemos Los Angeles Rams e Chicago Bears. Terminou 6-15 para o Chicago Bears. E aquela situação, o Rams tem um ataque excelente, mas os Bears têm uma defesa que dá medo. O Jared Goff teve 4 interceptações no mesmo jogo. Terrível. Embora os Rams já estejam praticamente na pós-temporada, né? Eles estão lá com 11 vitórias, mas essa derrota para os Bears deu uma balançada aí no Los Angeles. Em seguida temos Vikings e Seahawks fechando a rodada na segunda-feira, que terminou 7-21 para os Seahawks. E com isso o Seahawks também está se firmando aí nas cabeças e atrasou a vida do Vikings.
E nesse momento temos a seguinte imagem dos playoffs. Começando pela AFC, liderando o Kansas City Chiefs na primeira posição, em seguida New England Patriots. Para vocês terem ideia de como essa derrota do Patriots afetou, o Kansas City Chiefs agora não perde mais a primeira posição, por conta dessa derrota que o Patriots teve. Na rodada de Wild Card, temos o terceiro, Houston Texans, que enfrentaria o Baltimore Ravens. E na quarta posição, o Pittsburgh Steelers, que enfrentaria o Los Angeles Chargers na quinta posição. E esse é um detalhe. O Chargers tem 10 vitórias e 3 derrotas. Ele tem uma posição muito melhor que os Steelers, com 7 vitórias e 5 derrotas. Porém, na divisão, o Chargers está atrás do Kansas Chiefs. Por conta disso é que ele está aí apenas na quinta posição, porque ele, na divisão dele ele está atrás de outro time, enquanto o Steelers está em primeiro da sua própria divisão, né? E passando agora para a NFC, nós temos em primeiro lugar o New Orleans Saints na primeira posição com 11 vitórias e 2 derrotas também, seguido pelo Los Angeles Rams também com 11 vitórias e 2 derrotas. Ambos estão empatados nessa posição, eles podem no máximo trocar por algum detalhezinho, mas nesse momento é como estão. Também temos na rodada de Wild Card, temos o Chicago Bears da terceira, jogando contra o Minnesota Vikings, e o Dallas Cowboys jogando contra o Seattle Seahawks. E para você ter uma ideia, nesse momento, apenas 6 times já não têm chance nenhuma de chegar aos playoffs. Porém, outros têm chances muito baixas. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, na NFC Leste, o Dallas Cowboys está com 98,6% de chance de chegar aos playoffs, porque isso depende só dele. O Philadelphia Eagles, com essa derrota, só tem apenas 12,7% de chance. O Washington Redskins, que também perdeu 8,6%, e o New York Giants, 1,4%, nem dá para contar. Na NFC Norte, o Chicago Bears está com 99,9%, ou seja, só falta mais uma vitóriazinha para ele carimbar a passagem dele, seguido pelo Minnesota Vikings, que tem uma campanha muito ruim, 6-6%, porém, ainda tem 56,5% de chance de chegar. Ele ainda tem bastante chance. O Green Bay Packers tem apenas 6%. E o Detroit Lions, aquele leão banguela, 2,1%. Na NFC Sul, o New Orleans já está classificado. O Carolina Panthers ainda tem 13% de chance. 13,8% de chance. E Tampa Bay e Atlanta Falcons têm chances irrisórias. Na NFC Oeste, o Los Angeles Rams já está classificado, o Seattle Seahawks está com 99,2%, ou seja, está praticamente garantido. São Francisco e Arizona estão completamente zerados, não tem mais chance de nada. Na AFC Leste, o New England Patriots ainda tem 98,4%, ou seja, se ele tivesse ganho essa última partida, ele estaria garantido nos playoffs, seguido do Miami Dolphins com 19,6% de chance. Caramba, muita surpresa nesse ano. Buffalo Bills e New York Jets já sem chance nenhuma. Na AFC Norte, nós temos o Pittsburgh Steelers com 70% de chance. Se ele tivesse ganho, ele estava praticamente garantido. Porém, perdeu. Aí, seguido, Baltimore Ravens com 49,1% de chance. Cleveland Browns e Cincinnati Bengals têm chances irrisórias de se classificarem. Na AFC Sul, o Houston Texans está praticamente classificado com 97,2% de chance, seguido pelo Indianapolis Colts com 38% e o Tennessee Titans com 19,7%. O Jacksonville Jaguars, que era uma defesa sensacional na temporada passada, não tem mais chance de nada. E para terminar, na AFC Oeste, o Kansas City Chiefs, claro, já está 100% classificado, seguido pelo Los Angeles Chargers com 99,7%, ou seja, eles ainda precisam de mais uma vitória. E lá na lanterninha, o Denver Broncos, que ainda tem 6,7% de chance de se classificar, mas depende de muitas combinações de resultado. E o Oakland Raiders, claro, não tem mais chance de nada. E com isso, encerramos a NFL e vamos agora para a NBA. Começando com a NBA, a melhor notícia dessa semana é que o Greg Popovich, o treinador do
San Antonio Spurs ultrapassou o Pat Riley, lenda do Lakers e Heat, e se torna o quarto maior treinador com vitórias na história. Cara, sensacional. O Pat Riley, eu sou muito fã do trabalho dele, e ver o crescimento do Greg Popovich nesses anos, nesses 20, lá vai papel anos, sensacional, vendo o trabalho que ele fez aí em San Antonio, levando sempre o time para os playoffs. Realmente é um técnico sensacional, merecia uma camisa aposentada para esse técnico lá em San Antonio. Pelo lado saudosista, tivemos o confronto entre Lakers e Heat, e esse confronto foi especial porque marcou praticamente a última partida que o Dwayne Wade jogou, e no caso jogou contra o LeBron James, que foram parceiros aí do Miami Heat quase uma década atrás. Realmente sensacional. O Dwayne Wade foi um jogador assim muito, muito acima da média. Junto lá, ele, LeBron e Chris Bosh fizeram um trio que fazia maravilhas lá em Miami e trouxe vários títulos. Vai fazer falta esse tipo de pessoa, o Dwayne Wade lá em Miami, muita falta. E para fechar aqui a parte de notícias, o Philadelphia 76ers tem o pivô, que é o Joel Embiid. Ele não está muito satisfeito desde a chegada do jogador Jimmy Butler lá do Minnesota Timberwolves. Por conta disso, depois que o jogador do Jimmy Butler chegou, ele tem mais jogadores para dividir, né, entre jogadores estrelas, então os números totais do Joel Embiid diminuíram. Ele meio que mostrou um desagrado com relação a isso publicamente. Até aí eles estão tentando se acertar lá no vestiário, mas vamos ver se essa química não vai azedar o time. Para ver. E agora passando para a posição no ranking. Vamos começando pela Conferência Leste. Em primeiro lugar temos o Toronto Raptors com 22 vitórias e 7 derrotas. Em segundo, o Milwaukee Bucks com 18 vitórias e 8 derrotas. Em seguida, terceiro lugar com Philadelphia 76ers com 19 vitórias e 9 derrotas. Seguido no quarta posição, Indiana Pacers com 17 vitórias e 10 derrotas. Depois temos Boston Celtics na quinta posição com 16 vitórias e 10 derrotas. Em sexto temos Detroit Pistons com 13 vitórias e 12 derrotas. Em sétimo, Charlotte Hornets com 13 vitórias e 13 derrotas. Em oitavo, Orlando Magic com 12 vitórias e 15 derrotas. Em nono, Miami Heat com 11 vitórias e 15 derrotas. Em décimo, Washington Wizards com 11 vitórias e 16 derrotas. Em 11º, Brooklyn Nets com 10 vitórias e 18 derrotas. Em 12º, New York Knicks com 8 vitórias e 20 derrotas. Em 13º, Atlanta Hawks com 6 vitórias e 20 derrotas. Em 17º, Cleveland Cavaliers com 6 vitórias e 21 derrotas. E disputando pau a pau com a 15ª posição, Chicago Bulls com 6 vitórias e 22 derrotas. Ô tristeza! Aí passando para a Conferência Oeste, temos em primeiro lugar Oklahoma City Thunder com 17 vitórias e 8 derrotas. Em segundo, Golden State Warriors com 19 vitórias e 9 derrotas. Em terceiro, Denver Nuggets com 18 vitórias e 9 derrotas. Em quarto, Los Angeles Clippers com 17 vitórias e 10 derrotas. Em quinto, Los Angeles Lakers com 17 vitórias e 10 derrotas. Em sexto, Memphis Grizzlies com 15 vitórias e 11 derrotas. Em sétimo, Dallas Mavericks com 14 vitórias e 11 derrotas. Em oitavo, Portland Trail Blazers com 15 vitórias e 12 derrotas. Em nono, Sacramento Kings com 14 vitórias e 12 derrotas. Em décimo, San Antonio Spurs com 14 vitórias e 14 derrotas. Em 11º, New Orleans Pelicans com 14 vitórias e 15 derrotas. Em 12º, Minnesota Timberwolves com 13 vitórias e 14 derrotas. Em 13º, Utah Jazz com 13 vitórias e 15 derrotas.
Em 14º lugar, no penúltimo, Houston Rockets com 12 vitórias e 14 derrotas. E em último, lá na lanterninha, o Phoenix Suns com apenas 4 vitórias e 24 derrotas. Vale a pena a gente notar que, se você olhar a Conferência Oeste com a Leste, o Oeste tem muito mais vitórias, eles estão ganhando também do Leste, e você vê time com 12 vitórias lá embaixo, como o Houston Rockets. Isso acontece mesmo porque eles estão muito pau a pau, ou seja, qualquer derrota, qualquer vitória ainda mexe muito nas posições dos times. No caso da Conferência Leste, você já tem uma distribuição mais escadinha das vitórias e derrotas, né? Então, quando você ganha, não muda tanto, né? Tirando as últimas 3 posições lá que estão com Atlanta, Cleveland e Chicago. E isso finaliza a NBA e vamos agora falar de futebol feminino. Falando de futebol feminino, nossa incrível jogadora Marta recebeu uma homenagem e colocou seus pés na calçada da fama do Maracanã. Essa homenagem é muito importante, porém ela tem um gosto muito amargo. Por quê? Porque a Marta já havia feito isso em 2007 e eles perderam, durante a reforma do Maracanã, eles perderam não só a marca dos pés da Marta, como de vários outros jogadores. Eles tinham mais de 100 formas de pés, né? Eles tinham mais de 100 pés lá na Calçada da Fama, ficou apenas em torno de 12. Então, assim, e a Suderge, e aí os órgãos públicos não sabem onde tá, vendo assim, tiveram que solicitar novamente. Mas imagina que tem jogador ali, que eles tiraram os moldes, que já morreu. Então, tem coisa ali que se eles perderam mesmo, ficou pra história. E esse seria cômico se não fosse trágico, né? Felicidades pra Marta, porque ela merece, ela ganhou 5 bolas de ouro lá na FIFA e mais uma bola de prata. Mas, infelizmente, ter que fazer isso novamente por conta de incompetência dos órgãos públicos é muito triste. E por hoje é só, pessoal. Vamos fechando aqui a coluna de NFL, NBA e esportes femininos e futebol feminino. Um grande abraço. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Pelo PicPay deste mês tivemos as seguintes colaborações: Samej Spencer, do HP News, Hipnose ao Pé do Ouvido, um podcast sucinto e objetivo, com episódios relativamente curtos, onde são abordadas questões, temas e assuntos pertinentes ao estudo e à prática da auto-hipnose. Acessem www.hpnews.com.br. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Livycat, a chata. E a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Suprabá, povo! Pois bem, aqui é o Yuri Brawley, do MongeCast, seu podcast de entrevistas, e eu vim aqui para falar de futebol. Tivemos oficialmente o fim da temporada sul-americana, né? Acabou Libertadores, acabou Sul-Americana. Pela Liga, daí lá na Europa tivemos
a última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Então tem alguns os campeonatos nacionais da Europa, né, que continuam, porque temporada completa e tudo mais, mas o que importa pra gente, que a Liga dos Campeões e o que envolve brasileiros acabou oficialmente. Então, muito provavelmente será a minha última participação no Esportes no ano. Eu não sei se vai ter mais NetoCast Esportes, mas para mim já acabou no ano. Enfim, então vamos aos resultados aqui, que nós tivemos, primeiro começando na Liga dos Campeões, tivemos a última rodada, sexta da fase de grupos. E os resultados são o seguinte: Grupo A, Mônaco 0, Borussia Dortmund 2, Clube Brugge 0-0 com o Atlético de Madrid. Com isso, o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid chegam a 13 pontos, empatam, só que o Borussia ele passa como primeiro do grupo por causa do confronto direto. Na Alemanha foi 4-0 para o Borussia e foi 2-0 para o Atlético na Espanha. Então o Borussia ele passa como primeiro, né? Lembrando que o sorteio nas oitavas será o pote dos primeiros com o pote dos segundos. Times do mesmo país não se enfrentam nesse momento, só a partir das quartas, se eu não me engano. Então vai sendo feito o sorteio e conforme isso a gente tem mais ou menos como que vai ser o chaveamento. Bom, o terceiro de cada grupo vai para a Liga Europa. Então no grupo A é o Clube Brugge, 6 pontos. E o Mônaco lanterna, tchau para a temporada europeia, 1 ponto. No grupo B, nós tivemos um caso interessante, porque nós tivemos 2 empates por 1-1 entre o Internazionale da Itália e o PSV, e entre Barça e Tottenham. Com isso, o Barça ele passou como primeiro colocado, 14 pontos, voou, sobrou, não tinha, já estava garantido como primeiro do grupo já antes, foi o único time que passou de fase com 2 rodadas de antecedência, então pro Barça foi uma fase de grupos, digamos assim, tranquila. E daí o Tottenham e o Inter empataram em 8 pontos. Agora eu não sei se o Tottenham passou pelo confronto direto, que foi 2-1 para o Inter em Milão e 1-0 para o Tottenham em Londres. Então pode ser que pelo gol fora o Tottenham passou e tal, ou pode ser também por causa do número de gols feitos, que o Tottenham empatou no saldo com a Inter, mas nos gols feitos ele leva vantagem. Então não se sabe como foi, fato é que o Barça preferiu não correr riscos, por assim dizer. Melhor passar o Tottenham do que o Inter. Empatou com o Tottenham e o Inter não conseguiu vencer o PSV. Então o Tottenham passa como segundo do grupo e o Inter vai para a Liga Europa. O PSV ele está eliminado 2 pontos. No grupo D, no grupo C, perdão, PSG 4-1 Estrela Vermelha. Antes da rodada passada, tinha um risco do PSG não passar se perdesse para o Liverpool e o Napoli ganhasse, alguma coisa assim. Acabou que no final das contas o PSG passou como primeiro do grupo com 11 pontos. E daí Liverpool e Napoli, Liverpool 1-0 no Napoli. Os dois empatam em 9 pontos, empatam no confronto direto, 1-0 em cada casa, e o saldo de gols é 2, e o Liverpool ele passou por causa do número de gols feitos, que ele fez 9 gols e a Napoli fez 7. Então a Napoli, que começou como primeira do grupo, acabou nem passando para as oitavas de final. Ficou como terceira colocada, vai para a Liga Europa. E Estrela Vermelha eliminado 4 pontos. Grupo D, o grupo mais whatever que teve. Schalke 04, 1-0 no Lokomotiv Moscou.
e Galatasaray 2, Porto 3. Com isso, o Porto ele teve a maior pontuação da fase de grupos, foi o melhor time da fase de grupos. Não fosse muito difícil com esse grupo, mas o Porto teve 16, o Schalke teve 11, o Galatasaray teve 4 e o Lokomotiv Moscou 3. Porto primeiro, Schalke segundo, Galatasaray Liga Europa, Lokomotiv de Moscou nada. Grupo E, Benfica 1, AEK 0, Ajax 3-3 com o Bayern. Com isso, o Bayern passou como primeiro do grupo, 14 pontos. O Ajax passou em segundo, 12. O Benfica Liga Europa, 7. E o AEK 0. Grupo F, Manchester City 2-1 do Hoffenheim de virada. E Shakhtar Donetsk 1-1 com o Lyon. O City passou em primeiro, 13 pontos, sem novidade. O Lyon conseguiu o empate, então escapou de ser eliminado, 8 pontos. Shakhtar Donetsk, se vencesse, passaria, como não venceu, não passou. O Shakhtar tem 6, ele vai para a Liga Europa. E o Hoffenheim, 3 pontos, tchau. Continuando aqui, o Vitória Pilsen ganhou da Roma por 2-1. E por mais que o CSKA Moscou vencesse por 3-0 o Real Madrid, o time que, como eu falei, tem mais sorte do que juízo, o Real Madrid tem 12, Roma 9, nada muda em relação à última vez. Só que o Vitória Pilsen ele fica com 7 pontos e o CSKA também. Quem passa para a Liga Europa nessa história é o Vitória Pilsen, que a ida... Aliás, não, perdão. Na terra do Vitória Pilsen foi 2-2 e em Moscou foi 2-1 para o Vitória Pilsen. Então o confronto direto ajudou o Vitória, mesmo que o time tivesse empatado na casa deles. Agora não vou me lembrar de que país é esse time. Putz, não vou me lembrar mesmo. Mas enfim, a gente vai saber isso na Liga Europa. E o CSKA acabou vacilando em casa e com isso não conseguiu, ele ainda podia sonhar com a Liga dos Campeões e com as oitavas, e conseguiria se tivesse vencido o Vitória, mas acabou ficando em último, não foi nem ir para a Liga Europa. No grupo H, o Valência ganhou do United por 2-1, Manchester United, o outro time que tem mais sorte do que juízo. E o Young Boys da Suíça venceu o Juventus por 2-1. O Cristiano Ronaldo não fez gol nem nada. E está chegando a fase mata-mata, que é quando o Cristiano Ronaldo liga hoje eu se consagro, né? Ele, habitualmente o time com o Cristiano Ronaldo ele não... Tipo, ele tem até tranquilo na fase de grupos da Liga dos Campeões, só que engata mesmo no mata-mata. Vamos ver se isso acontece também na Juventus, porque no Real era assim. Enfim, Juventus tem 12, passou como primeiro do grupo. O Manchester United tem 10, aliás, passou como segundo do grupo. O Valência tem 8, Liga Europa. E o Young Boys tem 4. Agora indo para a Libertadores, tivemos, aleluiamente, nós tivemos uma final de competição. Depois de todo aquele away, depois de toda aquela quebradeira, o Julian Catino já explicou nos outros netcasts como é que foi e tal. Ameaçou não ter final porque foi para a justiça e tudo mais. No final das contas teve final, foi no Santiago Bernabéu. Chamavam de Copa Conquistadores da América porque deram o nome do torneio para os caras que libertaram a América da Espanha. E daí levaram a final para a Espanha. Foi algo, digamos assim, bem simbólico pro negativo. Enfim, confusões à parte, teve uma final, foi no Santiago Bernabéu. A Conmebol é outra que tem mais sorte do que juízo, porque conseguiu levar a final para um lugar até
digamos assim, bem bom, né? Madrid e tal, estádio cheio e tudo mais, o Messi reservou um camarote para ele lá. Então, no final das contas, a Conmebol saiu no lucro mesmo com toda aquela confusão. O torneio saiu desmoralizado, obviamente, né? Mas fazer o quê? Maior final de todos os tempos, meio que não foi, né? Sei lá. E a partir do ano que vem, né? Vai ser sempre final em jogo único. A próxima vai ser em Santiago, então se um time de Santiago conseguir passar para a final, ele vai jogar em casa, mas bem provável isso acontecer. Se bem que a Universidade Católica já foi uma vez para a final, enfim. Whatever. Continuando aqui, então tá, teve jogo, foi em Santiago Bernabéu e tudo mais, qual foi o resultado? A ida tinha sido 2-2, então, independente do que aconteceu, quem ganhasse nesse jogo iria ser campeão, quem tivesse empate ia para a prorrogação, e foi o que aconteceu. 1-1 no tempo normal, prorrogação, e o River venceu por 3-1. O segundo gol, o Boca começou na frente, gol do Benedetto. Por algum motivo o treinador resolveu tirar ele. O Boca ficou muito acuado. Daí o River no finalzinho empatou do segundo tempo. Foi para prorrogação. O River foi lá, teve um jogador expulso do Boca. O Sebes do Apenas um Cast está até agora reinando que essa expulsão foi injusta, não sei. E daí, pra quem não sabe, o Sebes ele torce pro Boca, o Julian torce pro River Plate, Julian Catino, por outro lado. E daí o que aconteceu nessa história toda é que o River ele conseguiu fazer um gol, aí no finalzinho, no último ataque praticamente, o Boca foi até com o goleiro pra área. Não conseguiu fazer, a bola sobrou, o River Plate atravessou o campo no contra-ataque, fez o gol com o goleiro com o gol vazio. Então 3-1, tá de bom tamanho. River Plate foi campeão. Alguns dirão que foi roubado, inclusive eu. Enfim, não vou entrar muito em detalhes porque eu ia ligar meu lado clubista, mas enfim. Independente. Aliás, o River ganhou seu quarto título da Libertadores. Isso coloca como o quarto maior campeão, junto com o Estudiantes, também da Argentina. Maior campeão independente da Argentina com 7 títulos. O Boca tem 6, quase não conseguiu igualar. O Peñarol do Uruguai tem 5. E os maiores campeões brasileiros continuam sendo São Paulo e o Grêmio, 3 títulos. Olímpia do Paraguai e Nacional do Uruguai também tem 3. Dito isso, vamos para a Copa Sul-Americana, que foi o último torneio oficial do ano. Tivemos Júnior Barranquilla e Atlético Paranaense. Então vamos lá, como é que foi? A ida foi 1-1 lá na Colômbia, a volta também foi 1-1. O Atlético Paranaense estava voando no primeiro tempo, fez o gol com o Pablo. Aí o time deu aquela famosa recuada, o telefone está tocando, mas eu não vou atender. Foi 1-1 também. Deu aquela famosa recuada, aliás, tomou o gol de empate, 1-1. E com isso... Perdão, tô desconcentrado com esse telefone, ele resolve tocar bem no meio. Mas agora tá com 14 minutos de áudio, não vou gravar tudo de novo não. Enfim, o Júnior empatou e daí foi pra prorrogação. Na prorrogação, teve um pênalti pro Júnior de Barranquilla. O que aconteceu? O cara mandou pra fora. Então isso já meio que deu um quê de como que ia ser na cobrança de pênaltis. Porque, acabou empatado, passou a prorrogação, Júnior Barranquilla perdeu o pênalti, foi para a disputa de pênaltis. E na disputa de pênaltis,
foi 4-3 pro Atlético Paranaense. O Júnior perdeu 2 pênaltis, o Atlético Paranaense perdeu 1. Na última cobrança, eu não me lembro quem que era, mas mandou forte, passou um pouquinho ao lado do goleiro, mandou tipo no meio, um pouquinho deslocado para a esquerda, então acabou dando certo. O Atlético Paranaense foi campeão e é o primeiro título internacional do estado do Paraná. O Coritiba e o Paraná não conseguiram o título nacional. O Paraná já ganhou uma Série B, se eu não me engano. O Coritiba ganhou uma Série A em 1985. O Atlético Paranaense tem um título brasileiro em 2001. Coritiba já ganhou 2 títulos da Série B. O Atlético Paranaense tem 1 ou 2, se eu não me lembro. E agora, título internacional é o primeiro do Paraná. Lembrando sempre que o Atlético Paranaense, um dia antes dessa final, resolveu trocar o escudo. Mudou a identidade visual, mudou tudo. Era muito comentado e tal. Daí o que aconteceu? Eles fizeram um logo que, sei lá, vai ter gente que vai dizer que ficou bom, vai ter gente dizendo que ficou ruim. Eu vou dizer que ficou ruim. Eles pegaram, como é que eu posso explicar? Porque como eu não... enfim, vocês procurem no Google depois, mas eu tenho que explicar como é que é. Pensem num furacão e daí com isso façam 4 listas nesse sentido, verticais, saindo de baixo na esquerda e indo para cima na direita. 4 listas verticais. Não, verticais não, diagonais, perdão. 4 listas diagonais, sai da esquerda, vai subindo para a direita. Daí alterna, né? Vermelho, preto, 4 listas. E daí do lado coloquem um cap. É isso. Ficou uma bosta, hein? Tem tudo o que de é porque o furacão, é porque o bandeira do estado, é porque a puta que pariu. Mas não ficou bom. E daí pegaram essas 4 listas e botaram no uniforme também, né? O uniforme vai ser todo vermelho, 4 listas partindo de baixo para cima. Não ficou bom. Daí, né? Fizeram um dia antes. A torcida ficou puta e tal. Aliás, o Atlético também mudou de nome, porque agora o Atlético é com H, tipo Atlético Bilbao. Daí Atlético é ATHLETICO, Atlético, para diferenciar do Atlético Mineiro. Agora é clube, o clube deixou de ser clube com E para ser clube. E Atlético Paranaense. Na real, todo mundo vai continuar chamando de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, não vai mudar em nada. Alguns estão começando a chamar de Atlético, mas enfim, para eles isso fez sentido. E agora aquele logo é um logo meio camaleão, porque tem 3 opções, aliás 4. Ou uma opção vermelho e preto, né? O logo oficial, por assim dizer. E daí, conforme você vai precisando para as suas imagens, eles disponibilizam mais 3 opções, que é uma toda preta, uma toda vermelha e uma toda branca. Então, o desafio, acessem o Instagram do Atlético, acessem o Instagram do Atlético, acessem o Instagram do Fox Sports, ESPN, Sport TV, Sport Interativo. Vocês vão ver que o logo vai mudando, tipo, vai virando preto, branco, vermelho, vira oficial, isso e aquilo, conforme a imagem vai tendo fundo escuro, claro, enfim, eles vão mudando. É uma coisa meio bizarra, mas enfim, que nem dizem por aí, futebol é marketing, deu marketing, só falaram disso no meu ontem, no meu anteontem, então para eles isso deu certo, né? Enfim. Continuando na Sul-Americana,
O Atlético Paranaense foi o quarto time brasileiro a ganhar a competição. O Inter ganhou em 2008, o São Paulo ganhou em 2012 e a Chapecoense ganhou em 2016 naquela história toda, né? Daquela final que acabou não acontecendo por causa do acidente de avião e tal. Enfim, eu não preciso explicar muito, que todo mundo já sabe a história, né? Mas fato é que, graças a esse título do Atlético Paranaense, a Chapecoense vai voltar a disputar a Sul-Americana. Então, aliás, só queria corrigir uma coisa da última vez que eu falei que foi que ia ser a volta da competição depois, na volta na competição depois de tudo que aconteceu. Não é a volta. Em 2017, perdão, Chapecoense disputou porque ela ficou em terceira na fase de grupos da Libertadores, então com isso ela foi para a Sul-Americana. Então a volta foi em 2017 mesmo. Só que a volta como classificado, sem depender de não ir muito bem na Libertadores nem nada, é agora. Então a Chape voltou para a Sul-Americana, ganhou a vaga graças à ida do Atlético Paranaense para a Libertadores, abriu uma vaga pelo Brasileirão, foi a Chapecoense. E os maiores campeões, temos 2 bicampeões da Sul-Americana, Boca Juniors e Independente, 2 títulos cada. Então com isso encerra a participação aqui no NetoCast Sports. Eu esperava falar menos de 20 minutos, não consegui, perdão. O Neto, ele sempre fica... O Neto, ele não fica bravo, né? Mas ele sempre fica, pô, você disse que vai maneirar e não maneira. Já nem falo isso para não gerar expectativa. Então, com isso eu encerro a minha participação neste ano de 2018 no NetoCast Sports. Espero que tenham gostado. Se o NetoCast me aturar, ano que vem eu tô de volta. Um abraço a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e um abraço do Monge. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores.
Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Sitting by my side.